Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor sejam com vocês. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás e aproveitar para fazer um convite a vocês. Eu cresci numa igreja pentecostal clássica, a gente cria e usufruía dos dons, e ela era uma igreja muito boa, uma igreja que tinha uma escola dominical com excelentes professores e que, tanto na escola dominical quanto nas pregações, passou um pastor lá bem, um mestre mesmo assim, que centrava muito a gente mesmo nas escrituras. E aí todo tipo de desvio doutrinário, excessos, heresias eram sempre combatidos e a cautela com isso era muito ensinada nessa igreja. E aí, depois de anos sendo instruídos nesse tipo de coisa, passou por lá um evangelista que estava rodando o campo e ele pregou completamente diferente daquilo que a gente vinha sendo instruído ao longo dos anos. Ele pregou acerca de teologia da prosperidade, ele pregou maldição hereditária para cima dos cristãos já convertidos, salvos e remidos. Ele lançou profetadas no ar, profetadas, não profecias legítimas do Espírito Santo, profetadas. Numa igreja lotada, ele sentia de Deus fazendo a maior arruaça, o maior show pirotécnico. Sentia de Deus que tinha alguém com dor nas costas, que sentia dores nas costas, que tinha alguém lá que sentia dores de cabeça. E aí ele atribuía essas coisas a maldições hereditárias. Então, não precisa de nenhum dom de revelação para, no meio de uma multidão grande, acertar que nos nossos dias tem pessoas que sentem dor nas costas. Mas ele deu esse show e moral da história. O povo foi no embalo, se emocionou, fez barulho, entrou na onda, ia lá para frente. E ele levantou uma grande oferta naquele dia, levou consigo embora. E a gente nunca mais ouviu falar desse camarada, deve ter ido rodar outras igrejas aí. Mas a minha cara de indignação não dava para disfarçar. E o sentimento de indignação, de inconformidade que estava no meu coração era muito forte e é muito forte ainda quando eu lembro dessa situação. E esse sentimento, ou um sentimento similar a esse, é o sentimento com o qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Quando você senta para ler a carta aos Gálatas, você percebe que o Paulo, ele está com o coração dele indignado, ele está nervoso. Você sente o nervosismo nas páginas da Bíblia quando você está lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Ele está indignado. E é uma situação muito similar. Ele tinha passado pela região da Galácia pregando o evangelho, estabeleceu igreja ali, ensinou, e depois de pouco tempo que ele saiu dali, na primeira oportunidade chegam alguns lá dando carteirada e pregando um evangelho completamente diferente do evangelho que ele tinha pregado. E o pessoal estava se abalando com esse tipo de coisa e muitas vezes indo no embalo. Então Paulo escreve essa carta revoltado para combater esse problema. E então, essa carta de Paulo aos Gálatas, ela é, na verdade, muito rica para nós hoje, e ela é o assunto no qual está baseada a nossa revista desse trimestre. O comentarista da revista é o pastor Alexandre Coelho, ele é gerente das publicações da CPAD, ele é pós-graduado em teologia pela FAECAD, uma excelente faculdade teológica pentecostal, e a gente vai ver muita coisa interessante. A gente vai estudar sobre o que é verdadeiro evangelho, o que é um falso evangelho. A gente vai ver acerca da justificação. A gente vai confrontar alguns conceitos, algumas concepções erradas de justificação que estão em alta nos nossos dias. Muitos livros e autores populares estão propagando esses conceitos errados de justificação. Vocês vão se espantar bastante porque alguns livros eu tenho certeza que vocês conhecem
e já até se interessaram pelas capas, e os conceitos que alguns desses escritores propagam, eles são completamente contrários ao que a gente entende e ao que tem na nossa declaração de fé. E eu até chego a dizer que são muito perigosos. Então a gente vai confrontar esse tipo de coisa, dialogar, bater um debate com esse tipo de coisa. A gente vai ver acerca de obras da carne, a gente vai ver acerca de fruto do Espírito, a gente vai ver a raquetada santa que Paulo deu em Pedro, e glória a Deus por isso, que às vezes a gente está tentando sair um pouquinho do trilho ou querendo sair do trilho, e Deus usa alguém para dar uma raquetada santa dessa e colocar a gente no eixo de volta. Então é uma carta muito rica. Eu te convido, se você é um jovem do Parque São Vicente ou alguém que recebeu o convite através de um jovem de lá, eu convido você a sentar, a ler os 6 capítulos da carta de Paulo aos Gálatas. Ela é bem curtinha, uma sentada você lê ela de ponta a ponta, ou lê um capítulo por dia. Leia essa carta, separa algum material de anotações, um bloco, um caderneta, um tablet, e eu convido você a participar assiduamente da escola dominical ao longo desse trimestre. A gente vai se aprofundar numa carta muito relevante, você vai ter um bom conhecimento de doutrinas fundamentais na vida do cristão. Se é doutrina, é fundamental, né? Mas estou sendo redundante de propósito. E eu tenho certeza que ao final desse trimestre você vai sair de lá entendendo por que cristãos sendo forçados a fazer um procedimento de circuncisão 2000 anos atrás, o que isso tem a ver com você hoje, na era da tecnologia, na era da informática, o que aquilo ali tem a ver com você em nossos dias. E também eu tenho certeza que você vai sair muito mais resistente a falsos ensinos e falsos mestres, que é algo extremamente importante em nossos dias. Então você é meu convidado especial, faça um esforço se não é um frequentante, e eu conto com você, te vejo lá. Tchau, fiquem na paz.